mas podes mudar a ti próprio. Aprende a ganhar simpatia, sabendo perder. Ouvindo sempre, mas e falando um tanto menos. Você traz numerosos recursos que te favorece a própria renovação. Não reclames, restaura, não grites ao seu inimigo. Acerena-te e serve, crê, trabalha e confia. Não acuses ninguém, a justiça vê tudo. Provações aparecem, silencia e trabalha. Carência de recursos, Deus nos supre de forças. Plantando a felicidade dos outros, encontraremos a nossa própria felicidade. Procuremos a vida, descerrando nosso coração ao trabalho incessante do meio infinito. Porque, na realidade, só aquele que aprende e ama, renovando-se incessantemente, consegue superar os níveis inferiores da treva, subindo vitorioso ao encontro da vida verdadeira com a eterna libertação. Jesus, amigo, condutor de nossas vidas neste órgão planetário, encontramos-te, Senhor, neste momento através do pensamento e ao mesmo tempo rogamos, nos permita o cadinho da luz a iluminar o nosso interior e ressoa para Deus. Somos necessitados, ó Mestre querido, e assim buscamos para que possamos nos alimentar nos seus fartos recursos de amor e de prosperidade para mim. Hoje, reunidos, e aqui estamos em dois planos da vida, associamos o nosso pensamento à proposta da paz e da felicidade, envolvendo o Senhor a todos, aos nossos familiares e à nossa humanidade. Que os conselhos que serão traçados nesta noite, através da nossa irmã grande, possa ser o sopro das nossas verdades, trazida pelos benfeitores espirituais que conseguem já se acercar dela, para que possam utilizar como antena a nos trazer as advertências. Assim, muito bom, alegres neste momento que nos encontramos, daremos por iniciada a nossa atividade doutrinária com voto de perene paz em nossos corações. Que assim seja.
passemos a palavra ao nosso irmão Cátia. Boa noite. A paz de Cristo esteja conosco. Possamos ter uma noite de reflexões e de aprendizado para todos nós aqui presentes, o pessoal também está na internet. Sejamos todos conectados e com nossos corações e mentes abertos para fazermos a reflexão dessa noite. Então, como Raimundo já falou, nós estamos trabalhando esse mês de janeiro com o Livro dos Espíritos, a parte terceira, falando sobre as leis morais. E hoje nós vamos nos dedicar mais um pouco à lei de adoração. E é interessante, nas reflexões que eu estava fazendo, nos estudos, fica parecendo que é algo, a lei de adoração das leis morais, parece que é algo que já está dado, porque é algo que a gente, milenarmente, como foi dito aqui, como eu coloquei aqui anteriormente, é uma prática milenar, e aí parece que a gente já sabe tudo, e aí toca-se muitas vezes parar para refletir. Mas tem vários elementos, que nos ajudam a pensar, inclusive, as outras leis, porque está tudo muito intricado. Então, eu comecei trazendo essa frase de Albert Einstein, que é um cientista, muita gente já ouviu falar, e ele diz assim: eu creio no Deus que fez os homens, e não no Deus que os homens fizeram. E por que Einstein traz essa reflexão, Kardec, logo de início, a primeira pergunta que tem no Livro dos Espíritos, ele traz a pergunta sobre o que é Deus. Ele não pergunta quem é. A gente já refletiu várias vezes isso aqui. Ele pergunta o que é. Mas o homem, ele teve essa necessidade de criar essa imagem de um Deus, a nossa imagem, e não o inverso. Então, muitas vezes a gente vê alguns desenhos, alguns quadros e alguns filmes, a imagem que se passa de um Deus, um homem branco, idoso, geralmente de barbas compridas, para dar aquela ideia de sabedoria, mas quando você tem uma barba comprida, parece que você tem mais sabedoria. E com uma necessidade nossa, de fazer com que Deus se aproximasse dessa nossa materialidade, quando na verdade é o inverso, E somos ainda, somos uma criação divina, mas somos seres imperfeitos. Estamos aqui nesse processo, de chegar até a perfeição, que é exatamente o mais próximo da nossa divindade. Então, Einstein nos faz refletir sobre isso, para início de conversa, para a gente pensar na lei de adoração, E aí, que relação é essa que a gente estabelece com Deus, É o Deus que foi criado, nessa imagem do homem, ou é esse Deus que está lá? A primeira questão que Kardec faz e que a espiritualidade nos responde como essa causa primeira, essa inteligência suprema, E aí, como é que a gente se relaciona com esse ser, etéreo, que a gente não tem de fato uma concretude assim, da sua vida. E aí começa então a gente pensar como é que a gente de fato realiza essa lei de adoração. E aí vamos refletir, porque o título inclusive é dessa relação também da lei de adoração conosco. Então, como é que a gente exerce
como é que a gente pratica, como é que a gente faz valer, de fato, essa lei de adoração. Né? Se não é simplesmente seguir, né? Como se você estivesse simplesmente fazendo algo mecânico, né? Automático, mas a ideia é da gente refletir hoje e a gente, de fato, colocar algumas pulguinhas aqui atrás da orelha e a gente pensar mais sobre isso. Então, aí eu trouxe aqui alguns pontos. Primeiramente, o homem não compreendia Deus como sendo uma fonte de bondade. Né? Entre os povos primitivos, a matéria prevalece sobre o espírito, né? nesse período. Então, se entregam aos instintos do animal selvagem, razão porque, em geral, são cruéis e que neles o senso moral ainda não se acha desenvolvido. Certo? Então ainda não havia, a gente ainda não estava com o intelecto desenvolvido ainda nessa época, a ponto de fazer essa compreensão da divindade. Né? E aí os homens primitivos, vamos dizer assim, deviam crer naturalmente que aos olhos de Deus uma criatura animada tivesse muito mais valor do que um corpo material. Então aqui poderia ser um animal, né? Poderia ser considerado por Deus uma expressão da natureza, como o trovão, né? Como o próprio sol, né? A gente vai ver sobre isso. Né? Então isso os levou a imolarem primeiro animais e mais tarde homens também, visto que, de acordo com a falsa crença que possuíam, pensavam que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima. Então a gente vai desenvolvendo esse pensamento e vai se desvinculando dessa ideia, porque a gente vai se desenvolvendo tanto intelecto quanto moralmente. Esses apontamentos estão no Livro dos Espíritos, na questão 669, em que Kardec faz a pergunta. Então vamos lá. Vamos primeiro entender qual é o significado de adoração. No dicionário Boas, significa ato ou efeito de adorar, que está intimamente relacionado à palavra veneração, culto que se rende a alguém ou a algo considerado divindade. Então esse aqui é o que está no dicionário, que significa adoração. No sentido vulgar, prestar culto à divindade, mas segundo o Espiritismo, consiste na elevação do pensamento a Deus. E aí eu queria até um pouco mais, não só elevar o pensamento a Deus, mas estabelecer essa relação íntima com Deus, né? Esse contato, esse diálogo, essa aproximação, essa compreensão da divindade que inclusive está em nós. Então isso é o que o Espiritismo vai nos apresentando e a gente vai falando mais sobre isso. Aí na questão 649 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar, né? Então, em que consiste a adoração? E aí os Espíritos vão responder que na elevação do pensamento a Deus, desde pela adoração, aproxima o homem sua alma. Então, é exatamente o que eu estava falando, né? Nessa relação, nessa aproximação entre o homem e Deus, entre a alma, né? Entre a nossa alma e a Deus. Né? Então, estabelecer essa relação. Na 650, Kardec pergunta: origina-se de um sentimento inato à adoração ou é fruto de ensino? Ou seja, ela sempre esteve conosco, inata, ela vem com a gente, ou a gente aprende, ou é algo a partir do aprendizado, do ensinamento que a gente vai aprender. E aí a espiritualidade responde: sentimento inato, então está em nós. A gente vai ter, é por isso que antes, enquanto nós estávamos ainda nesse processo, né, ainda primitivo,
havia essa necessidade de fazer essa relação, nem que fosse com aquele desconhecido, com ainda o fenômeno, né? Então aquilo que ainda não estava exatamente esclarecido, então o trovão, o sol, e aí essa que era a divindade, porque já havia esse sentimento, já sempre existiu essa necessidade e esse sentimento em nós. Mas aí a espiritualidade fala, é um sentimento inato como da existência de Deus. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Então, ao mesmo tempo, essa compreensão que a gente tem, independente de religião, independente da crença, da fé, ou até mesmo de não ter, a gente tem uma compreensão dessa fraqueza e de que num determinado momento a gente tem essa necessidade de se ligar a algo. É por isso que a religião fala exatamente dessa religação, né? O religado. E aí, em relação à evolução da adoração, a gente pode dizer que a adoração evoluiu acompanhando o processo evolutivo do ser humano. Então, à medida que a gente foi evoluindo intelectualmente e moralmente, a gente foi evoluindo também nessa compreensão da adoração. Aperfeiçoando-se intelectual e moralmente, o homem também aperfeiçoou a sua concepção de Deus e a sua forma de adorar. Certo? Então, é como se fosse essa escadinha aqui, ó. Então, a gente começa ali com essa ideia de Deus, ainda sem compreender, né? Ainda sem esse entendimento da imortalidade do ser, e aí a gente vai subindo os degraus, desenvolvendo intelectual e moralmente, né? Ao tempo que essa evolução da ideia de Deus na humanidade, ela vai crescendo, como se fosse de fato uma escadinha que a gente vai subindo e a gente vai compreendendo um pouco mais. Então a gente compreende hoje melhor do que a gente compreendia há tempos atrás, porque a gente vai conseguindo se aproximar mais, fazer essa ligação, fazer esse contato mais de perto, vamos dizer assim. Então, ainda refletindo sobre o que é a adoração. É o reconhecimento da divindade, né? Então, a adoração é a expressão da nossa reverência e reconhecimento da existência e grandeza de Deus. Então, é importante que a gente traga isso. Então, da mesma forma que a gente tem também esse reconhecimento da nossa fraqueza, da nossa pequenez ainda, né? Há um reconhecimento dessa grandeza de Deus, né? E aí a adoração é exatamente essa compreensão, esse reconhecimento dessa expressão, né? Dessa existência e grandeza de Deus. É uma manifestação de gratidão. Através da adoração, nós expressamos nossa gratidão pela vida, pelas bênçãos recebidas e pelo amor que nos cerca, né? Nessa relação que vamos estabelecendo com a divindade, a gente estabelece também essa relação de gratidão, de reconhecimento dessa criação, de estarmos aqui, de estarmos vivenciando as nossas experiências, de não estarmos sós, né? E a gente estabelece então essa relação de gratidão pela adoração e a busca pela perfeição. A adoração nos inspira a buscar a perfeição moral e espiritual, aproximando-nos da divindade, ao tempo que a gente reconhece a nossa fraqueza e a nossa pequenez e a grandeza de Deus. A gente então faz essa busca, né, pelo nosso melhoramento, pela nossa evolução, né? Então, tudo isso aqui está relacionado ao processo de adoração, que a gente acha que é simples, né? Que é simplesmente seguir o mandamento, né, de adorar a Deus acima de qualquer coisa, sem pensar muito como é que a gente estabelece isso, né? Mas é preciso que a gente reflita. E a adoração é importante que ela seja espontânea.
E aí, por que espontânea? Porque a espontaneidade ela está relacionada também à sinceridade. Né? Então, a adoração espontânea surge do coração, sem regras ou formalidades, impulsionadas pelo amor e pela fé. É uma conexão direta, é uma expressão autêntica da alma, uma conversa íntima com Deus, sem intermediários. E aí a gente vai falar mais um pouquinho sobre a prece, que é exatamente o mecanismo que a gente utiliza para fazer esse diálogo, um dos mecanismos, na verdade, né? Para a gente fazer esse diálogo, que é através da prece, né? Que é esse momento de intimidade, de diálogo, né? Sem intermediários. É interessante a gente trazer isso aqui, né? Porque a gente tem essa compreensão de que não precisa de intermediários, né? De ninguém para fazer essa ligação entre nós e Deus, né? Essa é uma relação íntima, né? E que não há necessidade de intermediários. E a liberdade interior. Então, a adoração espontânea nos liberta da rigidez e nos permite conectarmos com a divindade de forma natural, né? Espontânea, sincera, surgindo do coração. É assim que tem que ser, né? E a gente vai se libertando, inclusive, de algumas amarras, de algumas formas que foram nos ensinando, né, de que precisa ser dessa forma, né, e a gente vai compreendendo de que não, de que a gente pode, inclusive, estar fazendo esse processo ao longo do dia e durante todo o dia. Não precisa um momento específico. Às vezes a gente está andando, está ali no ônibus, no metrô, mas a gente está ali em conexão, né? Apesar de estar ali rodeado de pessoas, a gente está ali recolhido no nosso íntimo e acreditar na nossa conversa, né? Na nossa intimidade com Deus, né? Nesse processo de adoração. Então a gente vai entendendo de que é possível fazer isso. Não precisa estar em um determinado lugar, não precisa ser só ali naquele lugar, né? A gente estando na natureza, a gente estando tocando nossa vida, trabalhando, fazendo as coisas, a gente pode estar nesse processo de adoração, né? Então, Kardec, ele pergunta, né, ele dialogando com os espíritos, ele pergunta sobre a melhor forma de adorar a Deus. Qual será a melhor forma de adorar a Deus? Né? Será que é essa? Tendo que estar em determinado lugar, numa determinada hora, fazendo determinados rituais? Como é que deve ser essa adoração? De forma bem direta e incisiva, ele pergunta: tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Né? Ou seja, tem uma maneira de se adorar, né? E Deus vai gostar mais de uma forma do que de outra? Quer dizer que meu amigo Eric tem uma forma toda especial de adorar, e aí Deus vai gostar da forma de Eric, mas não vai gostar da minha? Será que teria isso? Né? Será que é assim? E aí a espiritualidade responde: Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal, aos que julgam honrá-lo com cerimônias que não os tornam melhores para com os seus semelhantes. Olha que coisa profunda, tão pequena, mas perceba que profundidade, né? A gente refletir aqui que do fundo do coração, com sinceridade, como a gente já vinha falando, mas fazendo bem e evitando o mal. Quer dizer, não precisa você dizer nada, falar nada, estar em determinados lugares. Se você tem a consciência de que você está cotidianamente buscando fazer o bem. E o quão difícil é isso, né? Porque às vezes a gente até pensa que está fazendo bem, mas às vezes a gente está até fazendo mal. Não é? Porque depende de tantas questões, né? E esse fazer o bem e evitando o mal
gente já ultrapassou o tempo do lugar de retorno, né? Porque já subiu tanto a temperatura que a gente já não tem mais como evitar chegar na situação. Agora a situação já está aí, a gente já tem que fazer o conserto, já não é mais prevenção, já é o conserto mesmo, né? Então assim, a gente está fazendo bem, né? Da forma como a gente está vivendo, será que a gente está fazendo bem realmente a natureza, a humanidade, né? A gente passa na rua, na pressa, naquela agonia do trabalho, né? E a gente nem sabe, às vezes, o que é que a pessoa do nosso lado está sentindo. Será que a gente está fazendo bem? Às vezes a gente não dá nem um bom dia, entra, né? Eu estava falando sobre isso também. Eu, por manhã, a gente chegando lá no prédio dela, saiu um rapaz, e aí eu chegando com ela, boa tarde, ele estava tão envolvido no computador, no celular, que ele não conseguia nem dar boa tarde, né? E segue batido, vai-se embora, né? Então, será que a gente está fazendo bem? Será que a gente está vivendo de uma forma em que a gente busca fazer o bem? Que a gente está de fato comprometido com isso? Então, isso tem a ver com lei de adoração, né? A gente já tinha parado para refletir sobre isso, que a lei de adoração está relacionada a fazer o bem e evitando o mal, porque é dessa forma que Deus nos diz que essa relação tem que ser estabelecida, que é esse diálogo que Ele quer estabelecer com a gente, que a gente esteja de fato comprometido com o bem. E aí ele fala, né, dessa coisa das cerimônias, dessa coisa de honrar, de fazer festa, de cerimônia, de rituais. Será que é isso que é mais importante? Às vezes a gente fica se conectando só com isso, né? E não se importa em fazer o bem e evitar o mal, porque ainda tem isso, né? Porque às vezes também a gente diz assim, eu não fiz o bem, mas também mal eu não fiz. Será que a gente não tem esse ditado, né? Eu não fiz o bem, mas também não fazendo mal, tá boa essa equação. Será que é só não fazer o mal? Ou a gente deveria também buscar evitar que o mal acontecesse? E aí, de novo, pensando sempre nesse processo, consigo, com o outro, com aqueles que estão mais perto, com os que estão mais distantes, com o planeta, em cascata. E aí tem a tal da adoração obrigatória. Está relacionada à coerção e à imposição, né? Então é uma adoração que ela é praticada de forma forçada, sem liberdade de escolha ou expressão autêntica, né? E muitas vezes até a gente mesmo se obriga, às vezes, não, eu tenho que fazer aqui uma prece, aí eu vou rezar um Pai Nosso, eu faço assim bem automático. Está adiantando alguma coisa? Né? Esse tipo de adoração obrigatória, uma coerção, ela é imposta. Ela tem uma ausência de sinceridade, né? Porque não sai dali do fundo do coração, por menorzinho que seja. Eu já falei aqui da história de Zé, né? Que ele chegava na igreja, sentava no fundo, numa igreja católica, sentava no fundo, rapidinho, sentava, se levantava e ia embora. E aí, sempre ele fazia isso. Cotidianamente, todos os dias, né, ele fazia isso. O padre ficou pressionado com ele e foi perguntar a ele. Aí ele disse que ele não sabia rezar, então ele chegava na igreja e dizia: oi Jesus, eu sou o Zé, eu estou aqui, vim aqui lhe ver. E saía, ia para o trabalho, só fazia dizer isso. Aí Zé adoece, né? E aí, quando ele está adoecido, ele está sempre contente, sorrindo, apesar de estar doente. E aí uma profissional de saúde, uma enfermeira, pergunta a ele: Zé, por que é que você está sempre sorrindo? Eu me vejo sempre aqui sozinho, não vejo visitas. Ele não vê visitas, mas eu sempre tenho um amigo que vem me visitar. Ele vem aqui, olha para mim e diz: oi Zé, eu sou Jesus, eu
a gente precisa refletir também sobre isso. Às vezes a gente faz por hábito, né? Você foi educado que tem que fazer isso todas as noites daquele jeito, você faz automaticamente. Eu lembro que quando eu era pequena me diziam que eu tinha que fazer oração com o anjo da guarda, porque senão eu ia beber água e não voltava. Então eu não conseguia deitar sem fazer ali, ó, o anjo da guarda tome conta de mim, fazia a minha prece. Mas ó, tinha a tal da coerção, né, de que é obrigado a fazer desse jeito. Aí a gente acaba fazendo no automático, sem refletir, sem fazer essa conexão verdadeira com o divino, sem estabelecer essa relação, sem estabelecer esse diálogo, essa aproximação, né? E é um desrespeito à vontade divina, né? A adoração forçada é contrária ao princípio de amor, liberdade e respeito que Deus nos ensina. Ele nos fala sobre livre-arbítrio, né? Ele nos respeita o nosso tempo. Inclusive, quando a gente não quer avançar, está aqui empacado, ele diz, ok, fique aí. Daqui a pouco você vem, né? Então, assim, há essa relação de liberdade, de respeito mútuo. E aí, quando se estabelece essa adoração dessa forma, quebra isso, né? Fica algo vazio, sem conexão, sem verdade, sem sinceridade. E a gente precisa, então, refletir sobre esse fazer, né? Essa forma como a gente está estabelecendo a adoração. E aí eu trouxe alguns elementos ainda para a gente refletir sobre isso que a lei de adoração nos traz, né? Que Kardec questiona aos espíritos sobre a forma de adorar, e ele nos diz que é fazendo o bem e evitando o mal. Que aí diz assim: para fazer o bem e evitar o mal é necessário que o homem seja participante da sociedade em que vive, através de ações que preservem os próprios direitos naturais, como também, dentro de suas possibilidades, defende os direitos naturais de seus semelhantes. Então a gente está encarnados, né? Somos espíritos encarnados, vivendo uma experiência aqui nesse planeta. E a gente precisa vivenciá-la na sua plenitude, porque é assim que a gente aprende, é assim que a gente evolui intelectualmente, é assim que a gente evolui moralmente, né? E aí a gente precisa estar inserido nessa sociedade, estabelecendo essa relação com o outro. Porque não adianta a gente dizer, eu vou viver lá nas montanhas, numa ilha deserta, e aí eu estou ali todos os dias conversando com Deus, e eu estou achando que eu estou me desenvolvendo, porque não é assim. A gente vai se desenvolver na nossa família, praticando ali a paciência, a tolerância, esse amor incondicional. No trabalho, aqui no centro, exercitando, se curando, né? É assim que a gente vivencia essa lei de adoração. Obviamente que nada vale a adoração exterior, manifesta em rituais e posturas falsas, se o comportamento da pessoa se motiva pelo egoísmo, orgulho, vaidade e prepotência. Então, assim, gente, eu não estou aqui fazendo crítica nenhuma a quem tem os seus rituais, eu vou falar sobre isso também. Que tenha, mas que a gente esteja atento a isso aqui. Que movimento eu estou fazendo para extirpar de mim, para tirar de mim o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a prepotência? Porque senão vai ficar algo vazio, ok? E a gente percebe isso, e a gente sabe quanto isso tem acontecido, não tem? A adoração a Deus no conceito espírita tem uma ação dentro da sociedade, ou de forma mais ampla no planeta em que se vive, fazer o bem e evitar o mal, de novo. Então, esse cuidado que eu tenho que ter comigo, com minha saúde, com o meu emocional, com o meu espiritual, com das pessoas que estão se relacionando comigo, com o planeta, simples, coisas simples que a gente pode fazer, que pode estar preservando esse planeta que é nos emprestado. Essa casa nos foi emprestada, né? Como se a gente tivesse um aluguel, que a gente tem que cuidar tudo direitinho quando a gente está morando de aluguel, não é assim? Não pode furar a parede,
depois chegar lá e ajustar direitinho, pintar. Não é assim? Só que a gente vive como se a gente não tivesse compromisso nenhum com a natureza, com o planeta, com os outros seres humanos, né? É cada vez mais um processo de individuação, de individualismo, e a gente precisa quebrar isso, e ainda é possível. A gente pode fazer isso cada vez mais. É assim que a gente se desenvolve, é assim que a gente evolui. Então, uma adoração para fazer o bem, então, não é necessário procurar então, orgulho, inveja, egoísmo, vaidade e prepotência, não só de si mesmo, como também das instituições e grupos sociais. Olha que interessante, porque à medida que a gente tira de cada um de nós, a gente vai percebendo que as instituições, olha, família é uma instituição, igreja é instituição, centro espírita é instituição, escola é uma instituição, unidade de saúde é instituição, ok? Então, assim, que escolas são essas que nós estamos produzindo? Que centro espírita é esse o nosso? Né? Se a gente não estiver atento a esses sentimentos, como é que são as nossas relações? Orgulho, inveja, egoísmo, vaidade, prepotência. Então a gente precisa tirar de nós para que isso também saia das instituições, porque as instituições são as nossas representações, né? E tal conceito de adoração a Deus leva não só à reforma íntima, eu grifei também a reforma íntima para a gente falar sobre isso, ou seja, a alta educação como a reforma da sociedade e seus infelizes padrões de egoísmo e orgulho, em nome dos quais se justificam a desigualdade, a injustiça e a própria destruição da vida. Então a gente meio que vai se acomodando. Isso aí acontece na desigualdade, é assim mesmo, né? E não busca estar inserido nessa sociedade para modificar isso, fazendo o bem, evitando o mal, né? Porque como é que eu durmo tranquilamente, sabendo que tantos irmãos nossos estão vivendo em situações de guerra, em situações de conflito, em situação de total miséria, de não ter absolutamente nada que inclusive reconheça a sua dignidade, né? Água, alimento, uma roupa para cobrir o corpo. Não é isso? E aí pensar então que a gente precisa estar comprometido com a nossa reforma íntima, da gente estar buscando a nossa evolução, nosso processo de revisão, de ressignificar nossos comportamentos, de ressignificar nossos olhares, nossas atitudes, nossas falas. A gente precisa fazer isso o tempo todo, se transformar, né? Buscar ser hoje melhor do que fomos ontem, dia 12, mas ontem também relacionadas às outras encarnações que nós já vivemos, porque com certeza essa que eu estou agora é a melhor que eu estou vivendo, porque a gente só anda para frente, a gente vai evoluindo, né? Mas além de estar comprometido com a minha reforma íntima, eu preciso estar comprometido com essa reforma da humanidade, até porque a gente só evolui juntos, não vou sozinha, nós vamos juntos, né? A gente tem falado muito sobre isso, estamos ainda num planeta de provas e expiações, por isso tanto sofrimento, mas a gente está em transição, a gente está modificando, indo para uma situaçãozinha um pouco melhor, mas para isso a gente tem que ir junto, né? Assim, junto com a sociedade, a gente precisa se comprometer com isso. Então, o que a gente está fazendo para que, de fato, ao me modificar, eu modifico também o ambiente onde eu estou? Né? Eu já ouvi também dizer, não vou me meter nisso, eu não vou me envolver nisso, porque agora eu estou comprometido com a minha reforma, com o meu melhor, então não quero saber de conflito, não quero saber disso. E aí, se vire, às vezes é alguma coisa, inclusive na família, não quero nem meter. Eles se viram e tal, porque eu estou comprometida agora, eu só quero paz, meu
paz nenhuma. Como é isso? Né? Como é que a gente pode construir, colaborar para que essa paz de fato aconteça nos ambientes que a gente esteja? Isso é lei de adoração. Isso significa adorar a Deus. E aí, os cultos e cerimônias religiosas, que eu falei, né? Eu tenho aqui até um desenho assim, com várias religiões, porque isso está relacionado com as diversas religiões, até mesmo a nossa, né? Porque o Espiritismo ele tem ciência, tem filosofia e tem religião. E por mais que a gente diga que a gente não tem ritos, nós temos sim alguns. Porque o Evangelho do Lar não deixa de ser um ritual. Se a gente está ali, no meu caso, na nossa família, sempre aos domingos, às 9 horas, todo mundo reunido com a nossa água, com o nosso Evangelho, né? A gente estabelece aquele momento, é um ritual, né? Vir aqui espontaneamente, assistir a doutrinária, é um ritual. Eu estou aqui todas as segundas-feiras, é o meu dia, é o dia que eu posso. Então, é um ritual que a pessoa estabelece, né? Então, os cultos e cerimônias são práticas ritualizadas que servem para fortalecer a fé e a conexão com o divino. Isso é importante. São expressões coletivas, né? Esses rituais permitem que os fiéis, né, se unam em comunidade, compartilhando seus sentimentos e crenças. Então, aqui também a gente faz isso. A gente está vivendo aqui em comunidade, a gente troca, a gente fortalece a nossa fé também quando a gente está aqui reunidos em grupos de estudo, no nosso trabalho, reunidos aqui na nossa doutrinária, a gente vai se fortalecendo. E existem diversas formas de cultos e cerimônias, cada um com suas características e significados próprios. E nós não estamos aqui para estar julgando ou criticando como é que deve ser, como não deve ser, né? Qual é a melhor forma, qual não é. Isso não importa. O que importa é que, para além disso, a gente esteja fazendo aquilo que a gente falou no anterior, quebrando, tirando, superando o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a prepotência, porque senão vai ficar o rico pelo rico, né? Até mesmo se a gente faz o nosso Evangelho do Lar toda semana, é uma oportunidade que a gente tem de refletir, de estudar. Então não é possível que a gente continue os mesmos. Se a cada domingo, a cada dia ali você para refletir, você está aprendendo, você está revendo, se revendo, né? Sua família está ali também aproveitando aquela oportunidade, né? Então é um compromisso. E aí tem os ídolos e imagens. Eu acho interessante trazer isso para a gente refletir também. Porque há representações simbólicas, né? Ídolos e imagens podem servir como representações simbólicas da divindade, facilitando a concentração e a meditação. Algumas pessoas precisam disso. E tudo bem, né? Precisam de um material para fazer ali a prece, né? Precisam dessa imagem para fazer a conexão. Mas aí tem aqui, os riscos de adoração material. Então é importante lembrar que a adoração deve ser dirigida a Deus e não às representações materiais, né? É como se fosse uma foto nossa. A gente tem que entender isso. A gente não tem as nossas fotografias, as fotografias de quem a gente gosta. Apenas para nos lembrar, para registrar, a gente passa ali, tá tão bonitinho ali naquele dia, né? Então, é essa conexão. Então, é uma representação, é uma lembrança, mas não deve ser mais importante ou a coisa importante. E a reverência ao Criador. Então, o foco da adoração deve estar na energia espiritual e na conexão com o Criador e não com a forma material. Então, a gente tem que estar fazendo essa conexão com Deus e não com a forma material. Até porque a gente já entende que isso aqui, passa, né? Então, aquela imagenzinha que passaram para a gente, ela não existe, né? Houve uma necessidade de construir aquela imagem, né? Mas a gente precisa ir evoluindo e percebendo que não tem necessidade. Então, o Espiritismo não apresenta um conceito de adoração fundamentado na submissão passiva e medrosa ao Criador. Então a gente não estabelece uma relação de medo, de
coação, de um Deus que seja esse Deus vingativo, né? Que se eu não fizer essa prece, eu não vou para o reino do céu, eu não vou encontrar salvação. Não é isso. Não é assim. O Espiritismo ele nos ensina de uma outra forma, né? Ajuda na compreensão das limitações humanas e na proteção divina, nunca apelando a uma submissão castradora, de inibição às potencialidades humanas. Então está se falando sempre das potencialidades que nós temos, da necessidade que nós temos de rever as nossas atitudes, da nossa responsabilidade nesse processo. Né? Não é algo que não, a responsabilidade é de Deus. Eu estou assim porque Deus quer, eu não estou desse jeito porque Deus não quer. Não é assim. A gente sempre traz a importância da gente estar refletindo sobre os nossos atos, nossos pensamentos, nossas palavras, né? Que responsabilidade nós temos aí nessa história? É sobre isso que a gente vem refletindo. Pelo contrário, né, demonstra que a adoração, ao aproximar a criatura do Criador, constitui-se numa possibilidade de estudo de si mesmo. Exatamente isso. Então, é o momento que a gente tem, inclusive, ao estabelecer essa relação, de se autoconhecer, né? De estabelecer essa relação interna com a gente mesmo, de se reconhecer parte dessa atividade, criação dessa atividade, né? Então, as boas ações são as melhores preces, por isso valem os atos mais que a palavra de pessoas cujos atos se desdizem. Então, de novo, a gente precisa estar atento às nossas atitudes, porque às vezes a gente fala de uma forma e age de outra. E a gente precisa buscar essa coerência do nosso pensamento, do nosso sentimento, da nossa fala, da nossa atitude, para que a gente esteja tendo sempre atitudes boas, inspiradas, né? E nesse caminho da virtude, do bem, da luz. Então as boas ações, elas são as melhores preces. E aí aqui eu trouxe várias imagens, né, de pessoas em prece, criança, idoso, né, para a gente lembrar da importância da prece como esse veículo, né, de comunicação, como uma das formas que nós temos de fazer essa conexão com Deus, de fazer essa ligação, mas ela é uma das formas, né? Quando a gente está atento em praticar o bem e evitar o mal, a gente também está adorando, a gente também está em prece, né? Então que a gente valorize muito esse momento, que ele pode ser feito em qualquer lugar, né? Que a gente entenda dessa importância, porque é o momento também que a gente tem de se silenciar, de se escutar, mas que a gente precisa ir para além da prece. A gente precisa agir também, a gente precisa atuar, né? E aí a gente está pensando assim, o que é que eu estou fazendo de bem? O que é que eu estou evitando de mal? Essa é a melhor forma que a gente tem de adorar. E aí, chegando para o final, eu queria trazer essa música de Gilberto Gil, que ela retrata assim, tão bem o que a gente está refletindo, e aí eu queria ir lendo aqui aos pouquinhos com vocês e a gente dialogando. Ele diz assim, ó: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz. E aí, de novo, aquilo que a gente estava falando, necessariamente não significa que esse estar a sós precisa ser num lugar isolado. Pode ser aqui no salão, a gente fala muito disso, da gente ficar em silêncio, ficar em prece, né? Mas pode ser em
em qualquer momento, você em casa, lavando os pratos, e está ali, ó, impresso, caminhando, indo pegar o ônibus, e está ali impresso, ó, na sua conexão. Portanto, que você encontre essa paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios, né? Então a gente se liberar também dos desejos que estão muito relacionados à materialidade, à matéria, ao nosso pé, né? Dos medos, e aí isso está relacionado com fé, né? Porque quanto mais fé nós temos, menos receio, menos medo a gente sente. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias. Aí de novo nos chama a atenção para essa questão da humildade, né? Ter a alma e o corpo nus, né? Ter a alma e o corpo nus quer dizer exatamente livre de preconceitos, livre desses sentimentos de egoísmo, de vaidade, liberto de tudo isso. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor, entender que a gente passa sim por dificuldades, por sofrimento, por dor, e é dessa forma que a gente aprende, que a gente ressignifica, que a gente valoriza, né? Tenho que comer o pão que o diabo amassou, e aqui de novo vem essa reflexão da humildade. Então muitas vezes a gente vai passar por dificuldade, não significa que porque a gente tem essa relação, que porque eu estou praticando, porque eu estou buscando, né, essa melhoria, significa que agora eu não tenho mais dificuldade, não vou ter mais dificuldade nenhuma, não. Continuaremos tendo sim, mas saberemos passar por ela, porque estaremos compreendendo porque é que ela existe. Tenho que virar um cano, tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. De novo ele nos chama aqui para a questão da humildade, né? Não ter vaidade, né? De praticar mais a humildade. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho, e apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Entender que mesmo na dureza, na tristeza, há espaço também para a alegria, né? Essa dualidade. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar, tenho que subir aos céus, sem cordas para segurar, ou seja, tenho que confiar, tenho que de fato ter fé, acreditar, dar aquele passo sem saber se tem um degrau. Tenho que dizer a Deus, dar as costas, caminhar, decidido pela estrada. Então, muitas vezes a gente precisa também renunciar a determinadas coisas. Temos, né? E é necessário fazer. Que ao findar vai dar em nada. E ele repete nada. E esse nada, esse vazio, é exatamente quando a gente encontra o tudo. Onde a gente se encontra, né, nessa relação com Deus, do que eu pensava encontrar. Então, Gil me ajudou aqui a fazer essa reflexão sobre a lei de adoração, mas fiquei emocionada, mas pensar muito nisso, nessa conexão, no sentido de o que é que eu preciso fazer em mim, de bem a mim mesmo, as pessoas que eu estou convivendo, o que é que eu posso fazer de bem e evitar de mal. Isso para mim foi o que ficou de mais forte no estudo sobre a lei de adoração. E aí eu peço a Deus que nos ilumine, nos dê sabedoria e que a gente consiga sempre fazer essa conexão, porque Ele está sempre ao nosso lado. Nós não estamos nunca sós. Ele está sempre ali, ó. Mesmo que a gente não esteja vendo ou sentindo,
mas Ele está ali. Então que a gente aprenda a ver com os olhos de sentir e a gente perceba essa presença divina em nós e que essa presença divina nos ilumine e nos faça levar amor para onde a gente quer que vá. Que assim seja. Aí, o adorar a Deus. Fácil, né? Fácil. É preciso apenas que tenhamos coragem para que possamos nos permitir subir a esse mundo da vida. Nosso agradecimento à nossa irmã Cândida pela forma poética que ela nos apresentou o tema da noite de hoje. Mas como nós falamos no início, não fica aí. Nós vamos ter tempo de se deliciar com outras tantas vozes que irão se apresentar esses dias. Por exemplo, amanhã mesmo, dia 14, Aldacir e Fernando Nogueira vai nos apresentar, entendendo a lei de reprodução de minha vida. Tema fantástico. E aí no próximo sábado nós vamos poder ter João Mendes nos trazendo, construindo um mundo novo com a lei de igualdade. São versos da natureza, da lei de Deus, para que nós possamos ir nos achando no contexto da criação. Vamos para o segundo momento, convidar os nossos médicos fascistas que se posicionam para o passe individual. Nos permitimos para que os benfeitores desencarnados que aqui se encontram, tomando todas as providências para o nosso bem-estar, possa encontrar a recepção e assim auxiliar de forma direta ou indireta os médios fascistas a nos completar na noite de hoje, nos enxergando de boas energias, salutar, curativo, próspera no nosso campo vital, no nosso corpo físico, no nosso emocional. Sim, para que nós possamos envolvidos nessa fragrância divina, estarmos fortalecidos, estarmos firmes, mais lúcidos, para que possamos tocar os compromissos assumidos pela nossa consciência. Esses benfeitores amigos que se movimentam em cada
cadeiras aqui postas, ausculta o nosso campo espiritual. Vê as nossas necessidades energéticas para que possa assim nos abastecer. Sigamos a emanação dos frutos que é constituído do amor de Deus. Sigamos através do nosso campo sensorial as emanações, aquecendo o nosso corpo, aquecendo toda a nossa esfera carnal. Que alegria! Agradecemos a esses benfeitores, amigos e anônimos, que apenas trabalham para o bem, para o nosso bem-estar. Agradecidos que estamos a Deus por entendermos um pouco mais como poderemos, Senhor, te ouvir. Agradecemos aos benfeitores espirituais que aqui se colocam, nos auxiliando na atividade presencial para a noite de hoje. Acessando, Senhor, nós lhe pedimos licença para que possamos colocar um ponto final na nossa atividade, levando para os nossos lares o cadinho dessa paz que nós mergulhamos e distribuindo, Senhor, aos nossos familiares e a quantos cruzem em nosso mundo. Que